meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Bom final de domingo a você que nos ouve, que dedica um tempinho para saber mais sobre cultura. O que está acontecendo e o que já aconteceu na região sobre esse tema. É campo aberto para a cultura. Fiquem conosco, porque hoje não temos só um convidado. Temos aqui uma galera guerreira que ousa, em apenas um ano, criar um grupo de teatro que comemorou o primeiro aniversário no último sábado e no palco, se apresentando com a peça Antônio Meu Santo, que estreou em dezembro em Laranjeiras do Sul e vem fazendo sucesso por onde passa. Boa tarde, galera! Boa tarde! Então, essa é a galera do TUS, um projeto do qual eu sou até meio suspeita em falar, porque faço parte, né? Nós, há um ano, criamos o grupo TUS, Teatro Unificado de Laranjeiras do Sul, um projeto que inicialmente começou com poucas pessoas, mas que foi ganhando adeptos, foi tomando corpo, como se diz, e hoje está aí, né, com quase 20 membros, no elenco de Antônio Meu Santo, 12 pessoas, né, incluindo técnica de som, produção, e promete ter vida longa, né? O TUS está se estruturando, se instituiu como uma associação, né? Então eu vou começar falando com a Thaís Ramos, que é a presidente da Associação TUS, Teatro Unificado de Laranjeiras do Sul, e que pode começar dizendo o que significa esse projeto de teatro para você, o TUS. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. O TUS, na verdade, particularmente para mim, hoje é a minha vida, é o que eu quero seguir profissionalmente, né? O TUS não só para mim, mas para todos os integrantes, eu acredito que é algo muito importante que a gente se dedica todos os dias, né? O TUS, ele tem as suas atividades fixas aos sábados, mas a gente trabalha pelo TUS todos os dias, né? E não importa se é fim de semana, se é feriado, não importa se é manhã, tarde, noite ou madrugada, a gente sempre corre atrás e sempre faz de tudo para fazer do TUS uma companhia de teatro, uma associação de qualidade, produzindo cultura laranjeirense, porque a gente fala assim que Laranjeiras do Sul, ela tem cultura, só que normalmente ela traz cultura de fora, né? E então o TUS ele veio para que Laranjeiras do Sul produzisse cultura para levar para os outros municípios, né, e região. E já estamos fazendo isso. Inclusive. Muito bacana. Hoje mesmo, né, no dia que a gente está gravando o programa, a gente foi a Virmonde, um município que nos acolheu com muito carinho, né, e estamos levando para lá também algumas apresentações do TUS, né, trabalhando ali para levar algumas oficinas para o município, né? Um abraço para o pessoal do Virmonde que também nos ouvem. E é isso, gente, né? O teatro é uma arte que havia pouca expressão na região neste momento, porque a gente sabe que conversando com pessoas que viveram antes de nós, contam que já houveram grupos muito bacanas de teatro. Teve grupo aqui que já se apresentou no Teatro Guaíra, né? O Gerson Boldrini, que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura, conta que tiveram um grupo de teatro muito importante que se apresentaram no Teatro Guaíra. E assim, isso nos preocupa um pouco quando a gente percebe que alguns grupos de teatro maravilhosos acabaram, né? Por que acabaram? Isso nos dá muita baliza também para a gente pensar hoje na construção que a gente quer para o TUS. Como que a gente tem que construir, que caminho que a gente tem que seguir para que esse projeto não acabe. E essa é a nossa essência.
ele não pode acabar, né? Então, por isso que a gente criou a associação, está trabalhando para que ela seja uma instituição proba, como se diz, né? Íntegra, transparente, que tem ali os membros envolvidos, que tem o conselho de ética, o conselho de fiscal, né? E que a comunidade possa acompanhar, possa saber que essa é uma associação séria, né? Porque a gente às vezes pensa que quando a gente fala o termo associação, que é uma instituição sem fins lucrativos e que é semelhante um pouco com o formato das ONGs, né? A gente esbarra um pouco nessa falta de credibilidade que já tiveram essas instituições e que é preocupante, né? Então tem que haver ali, hoje vocês já trabalham com isso, né? De levar muito a sério, de ser transparente, do grupo conversar muito, né? Mas assim, você, né, foi a protagonista da peça Antônio Meu Santo, você interpretou a Chica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Thaís, o que foi para você a oportunidade de participar de uma peça que muita gente de Laranjeiras do Sul foi ver, nós tivemos mais de 500 pessoas que viram a peça, e onde passou fez sucesso, né? Quem viu gostou muito. E o que você sentiu? Como é que foi essa oportunidade, essa experiência? Para mim foi uma honra, né? Porque eu já fazia teatro antes do TULS, antes de conhecer o TULS. Só que era um teatro bem amador, assim. Eu não tive uma formação tão boa quanto o TULS me proporcionou, né? Então, eu digo assim, no âmbito realmente de algo profissional, Antônio Meu Santo foi a minha primeira peça. Né, a minha primeira peça que teve, né, um trabalho tão árduo, né, que foi uma coisa assim que a gente realmente teve um tempo considerável, né, um tempo relativamente curto para produzir a peça e que gerou um resultado excelente. Né, como você mesmo citou, a gente em Laranjeiras a gente teve mais de 500 espectadores, o que foi um número para a gente muito bom, né, e para mim realmente foi uma honra. Porque foi no TULS que eu descobri que eu amo fazer teatro, né? Foi no TULS que eu percebi que é isso que eu quero para minha vida, né? Então, assim, para mim foi incrível a minha primeira peça ter essa magnitude, assim, porque para mim foi uma coisa gigantesca. Para a primeira peça, para o primeiro trabalho profissional, ter sido algo desse tamanho, né? Então, para mim, realmente foi... Eu não esperava tanto, para ser sincera. Agora, Thaís, né? A gente fala muito da parte glamurosa, da parte maravilhosa que foi o espetáculo, do momento que a gente viu o público, porque, assim, isso faz a gente esquecer de todas as dores, né? Sem dúvida. Porque as dores são cruciais, tem momentos que a gente... Meu Deus, tem que largar a vida, tem que largar o trabalho, tem que largar a família para estar lá. Não tem como. Se você se propõe a fazer teatro, a fazer uma arte que exige de você treinamento, disciplina, que exige que você esteja ali naquele horário, né? Porque não cumprir com o horário não combina com teatro, né? Não mesmo. Então, você tem consciência das agruras que também tem a arte, porque começando pela desvalorização que a gente tem do próprio poder público, né? Que fala sério, né? Não nos olha com o olhar que a gente merece pelo trabalho que a gente faz. Sim, realmente. As pessoas que vão a um teatro assistir uma peça não fazem ideia de tudo que acontece por trás, né? Não falando só de questão de dificuldades cênicas, né? Porque a gente sabe que uma peça não se faz apenas com atores. Uma peça se faz com uma produção competente, né? A gente precisa de pessoas que entendam de cenário, pessoas que entendam de iluminação, pessoas que entendam de som. Então, figurino, maquiagem, né? Então, uma peça teatral, ela tem todo um trabalho por trás. E as pessoas não imaginam a dificuldade que os atores passam e toda a produção passa para poder trazer um material, né, um espetáculo de qualidade para todo mundo. E isso que tu falou do poder público realmente é verdade. A gente sabe, o TULS está passando por alguns
por alguns problemas, assim, com relação a isso, mas realmente... Nós conseguimos um recurso, um apoio financeiro e não conseguimos receber, porque o poder público não repassa o dinheiro pra gente. Fica só nas promessas, né? Dia após dia. Nós esperamos que hoje, na veiculação desse programa, a gente possa até estar sendo desmentido pelo poder público, né? Porque a gente gravou na terça-feira, durante a semana, até e a promessa era até quarta-feira, né? Não tem explicação, apenas dizem que não deu para fazer uma assinatura para repassar o dinheiro, né? Isso é muito doloroso, porque a gente, para se apresentar em Quedas do Iguaçu, né, porque também não foi atendido com o pedido de um ônibus, a gente teve que pagar um ônibus, teve que emprestar dinheiro da família, das pessoas próximas para poder pagar, porque afinal de contas o motorista do ônibus não tem nada a ver com isso, né? Mas assim, a gente também tem muita gente que nos ajuda, né? A gente tem que agradecer, né? Eu lembro de alguns nomes, me perdoem se eu esquecer de alguns, mas assim, vou lembrar rapidinho aqui. A senhora Marisa Somenzi, uma pessoa que sempre tem nos acolhido com o teatro. O Newton Batista, da Uninter, né? A Tati do Posto Lalaco. O Valdeci, do Som de Davi, que sempre nos acolhem com áudios, com tudo que a gente precisa. O Marquinho, da MW, que é outro estúdio, né? Que também, quando precisamos, está ali, nos acolhe, né? Muita gente, né? A professora Lúcia, do Colégio Céus. Gente, a gente pode ser o presidente Gerson Boldrini. A gente tem pessoas maravilhosas que nos acolhem. O advogado Marco Aurélio Pelizari Lopes, que já nos ajudou, né? Então, essas pessoas nos dão ânimo, né? Nesses momentos que a gente desanima um pouco às vezes. E sem falar de perrengues que a gente tem para articular todos esses atores, né? Não o ator de teatro em si, mas os atores elementos, né? De cena, elementos de, como você falou, é som, é iluminação, é produção, é tudo isso, né? E aí a gente se desgasta para conseguir usar o cine-teatro, né? Que a gente podia estar ali ensaiando, né? Para a peça ter ainda mais qualidade, mas às vezes a gente se acaba se desgastando para conseguir usar o espaço. Gente, um espaço que é público, que foi conseguido com dinheiro público, que deveria ter uma reserva para a comunidade, que a gente sempre sofre, né? Mas então, eu queria falar um pouquinho com o Guilherme, que é um dos últimos integrantes do TUS, né? O que te impactou, Guilherme? O que você sentiu vindo pro TUS? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu senti assim, mais por uma necessidade minha mesmo, sabe, em termos artísticos, porque, como vocês mesmo sabem, eu já sou artista, né, eu era mais na área da música, né, uma coisa que sempre gostei, né, de trabalhar com movimentos artísticos, e eu vim para o TUS até por uma curiosidade que eu sempre tive com relação ao teatro, né? Atuar, enfim, toda essa... E até para desmistificar preconceitos, né? Porque há muito preconceito com o teatro também. Exato, tem aquele preconceito até muito... Por exemplo, o teatro é uma coisa que os homens, principalmente, não aderem porque... tem aquele certo, como é que eu posso dizer, aquele certo preconceito por trás, tanto homofóbico como machista, né? Dizem que o teatro é coisa de mulher, que homem não se maquia e tal. Coisa que não que nem a dança, né? Tem uma piada. Ele dança balé. É uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque independente de como a pessoa se expresse artisticamente, isso não vai deferir em nada na sexualidade ou no caráter da pessoa, né? E o que você viu no TUS? É um lugar onde tem muito trabalho? Isso já posso te adiantar que você vai dizer que é. Pois é um lugar até... Mas a questão do trabalho, né? Tem muito trabalho. Por que tem muito trabalho? Porque, como você disse, o espetáculo é um espetáculo de magnitude alta, né? Um espetáculo que não é um espetáculo qualquer, né? Não é pequeno, não é de pequeno porte, é um grande porte. E demanda de uma equipe maior. E daí os próprios atores estão ali para isso, porque ator também tem que fazer tudo, Exatamente, né? Porque a equipe é pequena, tem que pôr a mão na massa, literalmente. Tem que carregar cenário, montar cenário, desmontar cenário. Os atores, uma coisa que eu vi que os atores mesmo fazem a sua própria maquiagem, porque não tem
tem uma pessoa que é responsável pela maquiagem, mas ela não dá conta de todos, né? Então todos têm elenco grande, né? De 12 pessoas. Exatamente. É uma coisa que eu vi, assim, que... realmente tem bastante trabalho, mas é uma coisa muito gratificante. Porque quando você termina o espetáculo, que você recebe aqueles aplausos, aqueles gritos, aqueles assobios, é uma coisa que gratifica a alma da gente. Nessa hora que as feridas saram. É nessa hora que você vê que vale a pena o esforço que você faz, sabe? Mas em contrapartida, é uma coisa que também machuca você um pouco, porque você não tem exatamente o apoio que você precisa, né? Ou você não tem o interesse que você busca, né? Porque é complicado. A cultura, na verdade, não é só na nossa cidade, mas é no Brasil todo, né? O nosso país é um país que não tem para segurança pública e saúde, quem dirá para a cultura, né? Então, é uma coisa que é complicada. E que nem a Thaís mesmo falou, tem pessoas que preferem prestigiar, pagar louco de caro para ver um artista de fora que vem para cá um show, só por causa do dinheiro, que não dá a mínima pra gente, do que dar um apoio pro artista local, para ele crescer, para ele melhorar, para ele apresentar cada vez mais coisas para as pessoas da cidade, né? E quem sabe até para a região. Então é uma coisa que é complicado, você não tem esse apoio. Bem-vindo ao mundo do teatro, Guilherme. Muito obrigado. Isabelle, você também é uma das integrantes que chegaram, né, um pouco depois e tal, já está um tempinho conosco, né? Me diga, para você, o que isso significa? Olha, é muito importante, primeiro pela questão da cidade, é muito importante a cidade ter cultura e, como a Thaís disse, poder produzir cultura. Em nível social, quando a gente sai para outras cidades igual agora está indo, é um orgulho muito grande. Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo e outras que talvez não estão, mas que vão conhecer o teatro, tem que ter muito orgulho de Laranjeiras do Sul tá produzindo cultura de qualidade, né? Também a gente tem que prestar atenção que o espetáculo Antônio Meu Santo, que teve a sua estreia em dezembro, ele é de altíssima qualidade, ele é profissional, ele não é qualquer teatro. Então, os laranjeirenses têm que ter muito orgulho. E para mim, que vim de fora, eu tô há 1 ano em Laranjeiras do Sul, é uma família, né? Não é somente a parte cênica de atuar, mas é também a família que a gente cria. Convivência. Isso. Porque eu tenho aula, né, durante a semana, e nos finais de semana eu ficava sozinha em casa. E agora eu tenho pessoas que eu considero da família, que eu tenho um carinho imenso e que talvez lá no futuro eu volte para minha cidade, eu vou levá-los no meu coração para onde quer que eu for, e isso eu digo de verdade. O valor mesmo. das relações, isso. Né? Então, como que isso é grande, o quanto isso vai além só dos palcos e do trabalho que está atrás, mas o que isso influencia nas pessoas que estão ali, como a Thaís, que quer levar isso de profissão mesmo, e também o que impacta nas pessoas que assistem também. De repente, alguém que assiste e fala, que orgulho da minha cidade, que orgulho de ver que tem pessoas na minha cidade fazendo algo tão bacana, em vez de estar fazendo uma coisa errada, entende? Então isso vai muito além, assim, só do que aquilo ali que a gente vê naquela 1h30, 2 horas. É uma expansão de mundo, né? Uma expansão de visão, de entendimento das coisas, porque você trabalha textos, você adapta textos, você produz os próprios textos em alguns momentos, né? Voltando para a Thaís. Então, o Guilherme falou, né, a gente estava falando sobre o trabalho, que é a produção teatral em si, e também do quanto aquele momento final das palmas e aquela interatividade do público e aquele brilho nos olhos do final ali, de ver que foi muito legal, que curtiu muito. Para você, assim, que já coloca isso na sua vida como a profissão que você quer, o que isso significa? Tem uma frase que diz assim: o aplauso é o alimento do ator, né? Do artista em geral. Do artista, né? De todos os artistas. Eu acho que todo mundo que trabalha pela arte, ele trabalha por aqueles 10, 15 segundos de aplauso que ele recebe no final. Então, a pessoa que está aplaudindo, ela não tem noção do quanto que aquele gesto simples vai impactar
no artista que está recebendo. Aquilo é maravilhoso, é uma sensação incrível. É o que mantém o artista em pé até o próximo espetáculo. É o que faz valer todo o trabalho que a gente Porque o teve. artista, principalmente o artista de teatro, né? Ele não é muito movido a dinheiro, porque se fosse, ele não estaria ali. A gente já sabe que dinheiro não é a nossa praia. Quem né? quer dinheiro não faz teatro. A gente, no máximo, vai conseguir estar sobrevivendo ali. Claro, às vezes a gente é muito bem tratado, né, Thaís? A gente foi para Quedas do Iguaçu, teve um restaurante lá que nos chamou para almoçar, nos recebeu de gala, assim, né? Isso não é sempre que acontece, né? É, e a comida foi, olha, sensacional. Restaurante Tempero do Pólen, Quedas do Iguaçu. Pólen, Quedas do Iguaçu, recomendamos pra todo mundo. Ah, Se você passar por Quedas do Iguaçu, restaurante Tempero do Pólen. Sem falar da simpatia do casal de proprietários, e a dona é a chefe, né? Isso. A Rosângela e o Alex, o casal de proprietários. E a ambientação também do lugar, né? Muito cultural. Isso, é o estilo mais retrô. E isso também chamou a atenção. Um lugar realmente muito bom e que eles realmente mostraram que valorizaram, né, o nosso trabalho. Né? Então, você pode valorizar o trabalho de uma pessoa de muitas formas. Essa foi a forma deles mostrarem, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. E isso foi realmente muito importante pra gente. Um gesto que vai além do almoço, porque ele dá uma importância pro grupo, né, de se manter em pé, de ser reconhecido, né? Então a gente, ao longo da história, a gente vai colhendo histórias muito importantes, né? Essa é uma história que marcou pra gente, né? Porque a proprietária do restaurante, ela entrou no site do TUS e mandou uma mensagem. Pessoal, eu gostaria de receber vocês para almoçar no meu restaurante. Eu quero preparar um almoço especial para vocês. Né? Então, o que dizer de alguém que veio assim com um carinho tão grande pro lado de um grupo, né? Já sabia que era um grupo grande. Mas assim, você me diz que você quer ser uma atriz, né? E a Thaís, ela tá muito empenhada porque ela quer somar logo... Ela quer somar logo a quantidade de horas de formação para ter a carteirinha de atriz e tudo mais. Então vamos tocar no assunto bem... o teatro já foi visto com muito preconceito. Teatro, quem tinha carteirinha de atriz até pouco tempo atrás, não era de atriz, era de prostituta. Né? Fernanda Montenegro que eu diga. Fernanda Montenegro teve carteirinha de prostituta, gente. Né? Então, assim, e a Thaís, né, uma menina que é religiosa, inclusive, né, o que você diz desse lado? Porque, assim, se alguém vê o teatro como uma baderna, como algo que pode ter, né, algo de errado, alguma coisa assim, você, que é a pessoa esteio, que tá ali todo dia e que lidera a galera, o que você diz? Eu digo o seguinte, se alguém... ainda tem essa visão, eu convido que venha assistir um ensaio nosso. Eu convido que venha conhecer o TUS, para ver se realmente o que a gente faz lá dentro é baderna, porque se aquilo é baderna, gente, eu quero badernar pro resto da minha vida, porque a gente faz um trabalho duro, realmente, e essa questão, eu acho que a gente está evoluindo, né? Não só como seres humanos, mas os tempos em si estão evoluindo. Então eu acho que essa visão do teatro, ela está ultrapassada. Então isso não deve permanecer na nossa sociedade atual, né? Teatro é arte pura. O teatro cabe todas as expressões culturais. Por isso que o Guilherme disse, eu sou músico, mas eu vim pro teatro porque tem espaço pro músico, tem espaço pro dançarino, tem espaço para qualquer expressão artística. Bem, nosso tempo está acabando, gostaria de agradecer com todo o carinho e admiração que vocês sabem que eu tenho por vocês e dizer que a gente, embora faça parte do TUS, se emociona junto, né? A gente chora junto quando vê que, puxa, para algumas pessoas isso valeu, né? A gente se sente muito grato por ter juntado um grupo de pessoas, né? Porque embora eu tenha começado esse movimento, eu não teria conseguido chegar aqui se não tivesse conhecido pessoas como vocês, que também têm esse sonho, né? A gente só mexeu com algo que estava ali dentro de vocês já, mas é a prova de que quando a gente quer organizar um trabalho, é possível, né? Dá para fazer,
Agradecendo mesmo e bem-vindos ao mundo do teatro, que ele fique para sempre na vida de vocês, né? Que vocês reproduzam, que vocês multipliquem isso, porque o teatro só faz bem para quem chega, se aproxima dele, para quem conhece esse mundo. E uma coisa que eu quero agradecer e dizer aqui, porque foi você quem foi me chamar para participar do TUS. Você deve se lembrar aquele dia que você foi no meu trabalho me convidar para participar, e foi a partir desse convite que eu entrei pro TUS e descobri o que eu quero levar pro resto da minha vida. Obrigada, Sueli. A gente tem muita gente para agradecer, né? A gente tem o Sérgio, que foi o diretor da nossa primeira peça, o TUS, né? Que ele até tá chateado com a gente, porque a gente não pôde dar a contrapartida do trabalho dele até agora, em função da dificuldade para receber o recurso, né? Mas a gente tá sofrendo junto com ele por conta disso, né? Porque ele foi um exemplo para nós em muita coisa, né? A gente só tem a agradecer. Devemos muito a ele, porque foi ele que nos deu toda essa bagagem de conhecimento, né? Esse resultado que a maioria do público viu, né? Essas mais de 500 pessoas viram em palco de Antônio Meu Santo, foi resultado não só do trabalho dos atores, mas também do trabalho incansável dos Sérgios, né? Então a gente tem muito a agradecer a ele, e ele sabe realmente que essas questões, essas dificuldades que a gente está passando com relação a esse recurso, que a gente não conseguiu pagar ele até agora, ele sabe que não é culpa nossa, né? Ele sabe que o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Então, má vontade política absoluta. É tudo questão política, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul, os professores que têm nos ajudado muito, né? Todos eles que se aproximam e conhecem o TUS. Por hora, muito obrigada. Nos emocionamos junto aqui. Um abraço, beijinho no coração de cada um de vocês, do TUS e aqueles que não vieram hoje aqui, porque só vieram 3. Eu falei uma galera no começo, mas era porque a gente estava empolgado. Vieram 3 e nós somos em 20 praticamente, né? Nós que agradecemos, né, essa oportunidade de poder falar para nossa população, né, para o nosso povo, um pouco do nosso trabalho. A gente que agradece. Venham pro TUS! E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. A música caipira está muito presente em nossa região. Pouca gente sabe, mas foi ao som da viola caipira que surgiram muitos movimentos musicais no Brasil. Em cada região de nosso país, a viola possui diferentes nomes, que vão desde a viola sertaneja, a viola nordestina, a viola cabocla, e no exterior ela é conhecida como viola brasileira. As violas possuem descendência portuguesa e latina. As portuguesas vieram de instrumentos árabes, como o alaúde. Já as latinas, que chamamos de guitarra latina, por sua vez, têm origem árabe. Elas chegaram ao Brasil por meio dos portugueses, trazida por colonos e para diversas regiões do país, utilizadas pelos jesuítas para catequizar os índios. Pouco tempo depois, os caboclos começaram a produzir suas próprias violas com madeiras nacionais, e aí se deu o início de uma viola caipira. Muitos movimentos no estado do Paraná estão contribuindo para manter viva a tradição da viola caipira por meio das orquestras. São projetos de caráter regional e que estão conquistando cada vez mais pessoas, seja na participação da orquestra ou também na presença em grandes eventos. Temos 2 orquestras de grande importância na região e que também são amplamente conhecidas no Paraná. São elas as orquestras de viola caipira de Cascavel, que é chamada de Orquestra Paranaense de Viola Caipira, e também temos a Orquestra Guarapuavana de Viola Caipira. A primeira é coordenada pelo professor Ricardo Denchuski e é de Guarapuava, coordenada pelo professor Alessandro Lange. Ambas possuem atualmente cerca de 30 violeiros. Ficamos agora com a música Chico Mineiro, da Orquestra Paranaense de Viola Caipira, de Cascavel, a FAG. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele o meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão,
eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom decidido, na viola era dilurido, era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo aberto para a cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.